E quando você estava lá no interior, acredito que eu também vim do interior, né? Eu vim do Pernambuco Uhum. e aonde eu morava lá, você falou que aonde você morava tinha uns 40 mil habitantes, mais ou menos. Isso. Aonde eu morava, eu acho que não tem 10% disso, tá Uhum. ligado? E tipo assim, lá na onde eu morava, a vila que a gente tá aqui agora é bem maior do que lá, Sim. tá ligado? E aí, tipo, lá também era o mesmo esquema. O pessoal é mais antigo, né? Mais conservador Sim. e não tem toda essa noção da diversidade. Quando você chega aqui e você dá de cara com essas paradas, tipo pronomes e coisa do gênero, qual é o impacto? Eu, Houve pessoalmente? algum impacto ou não? Você já entendia? Pronome, você fala da coisa das pessoas solicitarem linguagem neutra, não sei o Isso, quê. essa parada. Cara, isso foi entrando na minha vida comigo já na faculdade. Foi meio que natural, sabe? Tipo, natural no sentido assim. Quando eu fui percebendo, as pessoas estavam falando, sabe? Eu não lembro de um episódio que me chocou, porque entrou mais como meme da internet. As pessoas Entendi. ficavam zoando, e aí de repente parece que aquilo era sério mesmo. E aí Parou de ser meme. e aí um dia, aí eu comecei a perceber que algumas professoras e professores ia abrir alguns eventos acadêmicos, começavam a falar bom dia a todos, todas e todes. Eu ficava assim, que isso? Para que isso? Quem é que precisa disso? Entendeu? E aí eu comecei a criar já uma ideia assim, gente, mas que isso? E aí que eu fui entender que é porque tem pessoas que não se identificam nem com homem, nem com mulher, nem como mulher, e que por causa disso também não quer ser tratado nem no masculino nem no feminino. E por causa disso quer que a linguagem se adapte a uma escolha que ela fez. E aí entra todas essas questões de linguagem neutra, né? Tipo, mudar pronome, por exemplo, pessoas trans, travestis, que passam a se identificar como mulher e solicitam o pronome feminino, é mais fácil de você entender. E do Uhum. masculino a mesma história. Agora, quando a pessoa não quer pronome nenhum, nem ela nem ele, ela quer ele, inventar uma palavra, digamos assim, aí você complica muito. Complica para mim e para pessoas que já têm uma cabeça mais progressista. Imagina para as pessoas mais do interior, ou mesmo para as pessoas mais conservadoras, ou mesmo, gente, para qualquer pessoa, qualquer trabalhador. Ele vai rir disso. Aí, a grande argumentação, isso vem da teoria queer, né, de questionar, enfim, a questão do masculino e do feminino como categorias fixas e, enfim. Eis que a argumentação dessas pessoas é que a linguagem é viva e de que a linguagem muda mesmo. Mas, claro que sim, mas ela muda espontaneamente. Ela muda com o tempo, com os séculos. Ela não muda porque você quer que mude uma palavra para um tratamento, sabe? É uma coisa completamente sem lugar. Eu acho que assim, daqui uns anos ou décadas, a gente vai estar olhando para trás e falar: Meu Deus, você lembra de 2025? Que as pessoas falavam todos achando que aquilo ali era inclusão? Entendeu? Tipo, Mas será que isso daí não vai ser mais comum ainda? então, né? Pode Porque, ser tipo também. assim, ó. Eu não Porque eu duvido. acho que antigamente era mais difícil ainda você ver uma pessoa num corpo de homem e você se referir a ele como ela. Entendeu? Tipo Uhum. assim, eu acho que a gente levou muito tempo e nem todo mundo aceita ainda. Tá ligado? Você falar assim, ó. Eu prefiro que você me chame pelo pronome feminino, eu sou ela dela. E aí, tipo assim, ó, você está, tipo, aparentemente num corpo de um homem, e eu falar assim, ela, falar. Eu já vi num dos seus Reels que o pessoal fala, tipo, a sávia, né? Eu morro de rir. Então, eu já vi, e tipo assim, ó, mas digamos que você prefere ser chamado assim, hoje em dia eu acho mais fácil, tipo assim, ó, falar.
a Sávia ou tipo, falar sobre você Esse exemplo como tá muito feminino, engraçado. né? Sim. E aí, tipo, mas antigamente não. Antigamente você falava assim, ó, eu quero que você me chame de ela. E o Sim. pessoal ia fazer de tudo pra não te chamar de ela. Sim. Chamaria de qualquer outra coisa. Sim. E aí eu acho que, tipo assim, ó, nessa questão a gente evoluiu. Hoje, tipo Sim. assim, ó, você prefere ser chamado de ela? Tudo bem, não tem problema. Vou te Sim. tratar como eu falaria com uma mulher. Tranquilo. Será que no futuro não vai ser igual? Tipo assim, ó, eu prefiro que me chame de elo delo ou um neutro, tá ligado? Tipo, ainda que não seja elo delo, seja outra parada, mas tipo assim, ó, eu acho que tipo, é uma parada que pra você vai ser melhor. Você se sente melhor dessa maneira. Óbvio que é uma parada, tipo, acho. Atualmente eu acho meio difícil porque a gente tá condicionado há muito tempo Uhum. a falar o ela dela, ele dele. Então, terão coisas que você ainda vai acabar falando num pronome ou masculino ou feminino. E aí você vai ficar se corrigindo, mas eu acho que pode ser que chegue num momento que seja automático. Só uma pergunta, como é que você lembra das cores? Você tá com o desenho em algum lugar aí? Você decorou as Tá cores? aqui. Ai, ai. Mas assim, ó, esse negócio aí da sávia é problemático. Pra você ver, depois de eu ter passado por tudo que eu passei, vou fazer meu drama agora. A crítica que eu faço, eu nunca critiquei, eu nunca invalidei pessoas trans travestis o seu direito de se reconhecer como feminino ou masculino. A minha crítica que eu comecei a fazer foi em relação à materialidade, porque a teoria queer, mas muitas vezes ela ignora a materialidade da vida. E principalmente mulheres começaram a reclamar que quando as travestis, agora organizadas como mulheres trans, querem participar da luta das mulheres, do feminismo, etc e tal, muitas mulheres começaram a falar assim: olha, travestis, muito bacana a luta de vocês sofrem muitas questões, vocês estão muito marginalizadas. Mas a luta das mulheres e do feminismo sempre foi por mulheres que sofrem opressão pelo seu sexo. Ou seja, porque nasceram mulheres, porque desde o seu nascimento são oprimidas, são visadas, são alocadas a certos cargos e trabalhos. Então o feminismo ele surge pelas mulheres que sofrem opressão pelo seu sexo biológico, não por sua identidade de gênero. Entendo. E aí essas mulheres que começaram a fazer essa crítica, isso já tem muito tempo, elas começaram a ser chamadas de feministas radicais, porque não queriam incluir as mulheres trans como parte do feminismo. E essa fala é extremamente válida, sabe? E aí, isso, claro, tem aquela discussão dos esportes. Mulheres trans devem competir com mulheres biológicas nos esportes ou não? Então, essas feministas radicais, que também a gente chama de feministas materialistas, focadas no material, na materialidade da vida, elas vão dizer que não, porque é injusto. Então, não só nesses espaços, sabe? Então, tipo, não tem que dizer uma travesti não precisa ser reconhecida como uma mulher propriamente dita, porque uma mulher biológica é uma mulher que tem todas as suas categorias políticas, sociais alocada por causa do seu sexo. Então, assim, as travestis, a sigla T, precisa ter o seu próprio espaço de luta, o seu próprio espaço de representação. Isso acontece também dentro da comunidade LGBT. Só para concluir do feminismo, o que essas feministas dizem é que quando as travestis, as mulheres transexuais, elas começam a fazer parte do feminismo, elas começam a dizer, então, nós somos pessoas trans e nós sofremos, além de sermos mulheres, nós sofremos porque somos travestis. Vocês, mulheres, são cisgênero, são privilegiadas, porque são a norma. Nós sofremos porque. Ou seja, as mulheres cisgênero, além de ganhar esse rótulo de ser cisgênero, privilegiada, elas começam a ser coadjuvantes dentro da própria luta que criaram. Começam a ter que dividir espaço com pessoas que nasceram homens.
e que nasceram homens e que fizeram a sua transição de gênero muitas vezes depois de adulto. E quem faz a transição de gênero depois de adulto cresceu como homem, com força de homem, com altura de homem, com toda, digamos assim, com a capacidade de produzir violência como homem. Então, por exemplo, quando uma mulher trans resolve bater boca com uma mulher cis, você vê a diferença ali. Porque é uma travesti que cresceu como homem, que fala na altura de homem, que tem toda a questão material de homem, que está oprimindo uma mulher que nasceu sexualmente mulher. Então existe um desequilíbrio, sim. Existe uma desigualdade, sim. E quando eu digo isso, não algumas pessoas acham que é transfobia, que eu estou invalidando, mas eu não estou invalidando a identidade de gênero de ninguém. E nem dizendo que ela tem que ser chamada de homem. Estou dizendo que São brigas à parte, né? são lutas à parte. E dentro do movimento LGBT, a mesma história, né? LGBTQIAPN+, qual é a questão? Antigamente era concreto, era material. Gays, lésbicas, bissexuais, você sabe o que é. É uma mulher que se interessa pelo mesmo sexo, é um homem que se interessa pelo mesmo sexo. Depois da letra T, e principalmente depois da teoria queer, agora é sobre gênero. Então eu tenho que me interessar pelo mesmo gênero, não mais pelo mesmo sexo, de acordo com o queer. Então, se um homem trans, ou seja, que nasceu como mulher, que tem o órgão sexual de mulher, mas que se identifica como homem, quiser ficar comigo como homem, eu tenho que querer. Porque ele é homem. Porque se eu não quiser, eu tô desrespeitando a identidade de gênero daquela pessoa. Isso não faz sentido. Da mesma forma, um homem hétero não tem que querer se relacionar com uma mulher trans se ele não quiser. Entendeu? Não é sobre transfobia, porque é material, é sexo biológico. Entendeu? Então, o queer passa muito dos limites nesse sentido. E o problema da sigla LGBT é o quê? Que gays, lésbicas e bissexuais têm demandas, e têm demandas há séculos, dizendo que nós precisamos de direitos iguais no sentido de ter o nosso casamento... Não casamento, né? Casamento vira um fantasma. Ninguém tá querendo casar na igreja, né? Mas, tipo, união estável, porque às vezes a gente constitui bens juntos, aí um morre, e aí dá o maior problema porque nós não temos nossos direitos, enfim, nossos direitos resguardados e tudo mais. Tem uma série de questões. Agora, a da letra T para frente é sobre identidade de gênero. Então é uma luta para as pessoas reconhecerem o seu gênero masculino e feminino, não sei o quê. Muito bacana, eu acabei de dizer aqui que nós temos que reconhecer mesmo, né? Reconhecer com as devidas ressalvas. Não é transformar uma travesti numa mulher e nenhum homem trans em um homem. Não é isso, porque materialmente não será. Entendeu? As opressões e privilégios de homem e mulher não são transpostas automaticamente porque a pessoa passou a se identificar com aquilo. Mas a questão aí confunde as lutas, porque a gente não consegue informar a população quais são as nossas demandas. E aí o problema é que certos setores do transativismo têm a questão de lutar por transição de gênero ainda na infância. Não estou falando que todas as pessoas trans são a favor disso. Na verdade, são uma minoria que são a favor de transição de gênero para criança. Mas alguns acabam lutando. E os mais barulhentos são os que mais se destacam. E aí a luta LGBTQIAPN+, vira qualquer coisa. Não é mais sobre questões materiais e óbvias que eu consigo explicar para uma senhorinha de 80 anos. Agora ela tem que entender que tem agora LGBTQIA+, né? Tem o não binário nisso aí também, o N de não binário. Então ela tem que entender que ele não se identifica com nada. E eu, como gay, agora tenho que defender um monte de coisas que não necessariamente eu tô afim de defender. Por isso que às vezes eu sou até polêmico propor uma espécie de divórcio entre as siglas, por dizer assim, olha, orientação sexual é uma luta. Identidade de gênero é outra luta. São outras pautas. Ó, pega o que é de vocês e boa sorte. Entendeu? Então, quando eu digo isso, é aí que começam a me zoar. Para dizer, o Ságrio tem um problema internalizado com a questão, ele não se aceita. Ele é homofóbico. Transfóbico, no que pior, né? Ele é transfóbico, ele é fóbico de todas as formas. E aí essas pessoas dessa militância, dessa parte aí, vêm querer me ofender, me chamando de sávia.
Só que aí, nisso, além de ter a homofobia, tem a misoginia, que é o quê? Vamos tratá-lo no feminino. Para diminuí-lo. Então, É assim, essas foda. pessoas nem percebem o que estão fazendo. Então, obviamente, eu não me ofendo nem um pouco. Eu, inclusive, acho super engraçado. Porque, não sei, mas é super engraçado. Eu não consigo ficar com raiva. Eu até printo vários comentários. E tem muita gente que comenta sabe, assim, achando que vai me ofender, ou mandando mensagem. Mas eu acho super engraçado, não me ofende.